Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sou o Ricardo Poli, diretor da unidade Centro Cívico do Método de Rose. Então, essa é a segunda edição do nosso evento, Método de Rose Convida. No mês passado, uma aluna do Centro Malaquini Dias veio ao palco, a chefe Gabriela Carvalho, proprietária do restaurante Quintana, e foi muito agradável a conversa dela com o Malaquini Dias, diretor da escola na qual ela pratica. E hoje trazemos o Yuri Martins Zibielewski. O mais difícil de hoje é a pronúncia do sobrenome dele. E o Yuri tem 22 anos, atua como profissional já há cerca de 7 anos, então, tanto começou aí aos 17, aos 18 a atuar como profissional, já tem alguns títulos bem relevantes no Brasil e fora. Recentemente ele conquistou o segundo lugar no campeonato, no main event, no principal evento do Campeonato Mundial de Pôquer, e isso gerou pontos suficientes para que ele passasse a liderar o ranking de Poker Online, Pocket Fives. Então, Yuri, conte um pouco da sua trajetória. Boa noite a todos, obrigado pela presença, primeiramente. E, bom, vou começar falando um pouco do início da minha carreira, que não foi fácil. Minha mãe sabe, minha mãe que está aqui sabe que não foi fácil. Que hoje mesmo, conversando com o Rick, eu falei que há males que vem para o bem. Eu comecei a estudar, comecei jogando na casa de amigos, brincando, como acho que todo mundo começa assim, né, no poker pelo menos. E eu lembro que meu irmão, o Vitor, ele é profissional de poker, ele é mais velho que eu, e ele comprou o primeiro livro nessa época de poker. E leu esse primeiro livro, e eu falei, vou ler ali pra ver como é que é. Eu tava gostando muito de jogar eles uma vez por semana com os amigos, a R$5, R$2 ali. Aí eu li esse livro também e fiquei fascinado, assim, com o quanto de conhecimento tinha naquele livro, e aí eu vi que o jogo era fascinante, assim. E depois desse livro, lemos mais vários livros, eu e ele. E isso durante uns 2 anos, até quando eu passei no vestibular, quando eu tinha 17 anos, eu passei no vestibular. Meu pai, é aí que entra a males que vem para o bem, assim. Meu pai, infelizmente, teve uma crise financeira, assim, e daí eu não poderia fazer a faculdade naquele ano, assim, em particular, porque eu não passei na federal. Aí aconteceu que eu ia ter que ficar 1 ano trabalhando e estudando para ou passar na federal, né? Aí eu falei, já que eu vou ter que trabalhar esse 1 ano para ajudar em casa, já estava estudando há uns 2 anos o jogo, eu falei, vou tentar viver disso aí, né? Vai que dá certo, né? Estava apaixonado pelo jogo, eu via que tinha pessoas que ganhavam muito dinheiro fazendo isso, daí eu levei a sério aquele ano e deu certo. Então foi assim que começou a minha carreira. E aproveitando a presença da sua mãe, como que foi o tabu em casa? Meu filho, jogador de pôquer, imagina, meu Deus. Ela tinha uma filha estudante de medicina, né? E aí? Não foi fácil, obviamente, mas sempre aquele paradigma de que nós temos que ter um diploma e tal, né? Não, você tem que estudar, você tem que ter um diploma. Eu falo, tá bom, mas não deu, esse ano não deu, então vou ali, né? Vou estudar o poker no máximo que eu puder e tentar maximizar ali os meus lucros nesse momento, né? E aí os resultados foram vindo, daí começou a mudar um pouco a visão deles sobre isso, e hoje em dia eles são os que mais nos apoiam, né? Semanas atrás, quando o Yuri tirou o segundo lugar no Mundial, eu comentei com amigos meus de escola, pessoal do segundo grau. E um deles tem a visão de que pôquer é algo, assim, aquela imagem estereotipada, né? Uma sala com penumbra, todo mundo com charuto, uísque, e apostando tudo que tem na sorte e na emoção. E ele citou o avô dele, que perdeu muito dinheiro com o jogo. E depois, conversando com o Yuri, ele contou que nessa fase de dificuldades financeiras da família, ele e o Vitor, que também é profissional, que possibilitaram a continuidade naquele momento do curso de medicina da irmã deles. E eu ainda não encontrei com meu amigo, que é meu amigão e que acabou usando o estereótipo
errôneo do poker para julgar. E mal sabia ele que hoje temos uma médica salvando vidas e talvez ela não tivesse dado continuidade. Então, graças ao trabalho do Yuri e do Vitor, que com responsabilidade ajudaram os pais e a casa naquele momento, puderam realizar o sonho da irmã, que hoje é médica. Sim, quando o Rick veio me falar isso desse amigo dele, e cara, tenho vários amigos, várias pessoas que já vieram e falaram: não, mas meu avô perdeu tudo jogando poker, não sei o que. Daí eu falo: ah, tá, e sabe quem ganhou o teu avô? Eu. Tipo, o cara que ganhou o teu avô sou eu, então, porque se ele tá perdendo, alguém tem que ganhar. Então, eu falei brincando, obviamente, né? Isso é uma brincadeira, mas é que antigamente era um outro tipo de poker, não era o mesmo poker de hoje. Era um poker que dependia única e exclusivamente da sorte, assim, ele não era um poker... Bom, era 0% habilidade, que é o poker fechado, conhecido como poker fechado. Eu ia te pedir mesmo para explicar essa transição e processo de profissionalização. Hoje o poker é reconhecido como um esporte da mente, tal como o xadrez, então o jogador de poker profissional é considerado atleta, tal como um jogador de xadrez. Então explica um pouco como foi essa mudança e como é no exterior e a visão dos brasileiros, que acho que está um pouco atrasada em relação ao restante do mundo. No Brasil virou esporte da mente, assim, virou legalizado assim mesmo há pouco tempo. Acredito que fazia uns 3 anos talvez, que hoje em dia nós temos Federação Brasileira, Federação Paranaense, tudo certinho assim, perante a lei. Bom, fora daqui, acho que é cultural dos Estados Unidos, tem filmes antigos até que eles já jogavam e tal. Eu só não sei em que momento que foi essa transição do poker fechado, que era o poker de 5 cartas, para o poker que é hoje. Eu realmente não sei em que momento que isso aconteceu, mas faz muito tempo já. É que eu acho que demorou, na verdade o Texas Hold'em, que é o poker que nós jogamos, quer dizer, eu jogo outro tipo de poker também, mas é o mais famoso assim. Eu acho que ele demorou para chegar no Brasil, então ficou esse poker fechado por muitos anos e eu não sei, realmente não sei em que momento que isso aconteceu. E dentro do início da sua carreira, qual foi a maior dificuldade? Você já como jogador profissional pensou em desistir? Qual foi o maior desafio que você acabou superando? Qual lição que você tirou disso? Sim, quando eu comecei a jogar, eu e meu irmão, nós tínhamos como posso dizer, essa missão de sustentar a casa ali, que nunca foi peso pra gente, obviamente, mas como eu era muito novo e eu nunca tinha ganho dinheiro, assim, de verdade, daí eu comecei a lidar um pouco mais de dinheiro e acho que eu fiquei um pouco deslumbrado com isso. E eu comecei a ser um pouco, não sei a palavra certa, eu comecei a gastar demais com coisas que não deveriam. Eu comecei a jogar torneios mais caros do que eu deveria. E daí o poker, como todos sabem, você pode comparar um pouco com a bolsa de valores. Ele é assim, no longo prazo você vai ganhar dinheiro, mas no curto prazo você pega fases ruins. Porque tem um fator pequeno da sorte, mas tem que esse fator acaba influenciando um pouco nos seus ganhos ali. E eu lembro que eu peguei uma fase muito boa no início da minha carreira, e daí eu peguei uma fase muito ruim e eu não consegui me adaptar a isso. Eu continuei jogando torneios caros e coisa que, totalmente inexperiente, assim, né? Na vida mesmo, assim, eu era muito novo e eu não queria deixar de participar daqueles torneios que tinham premiações mais altas, aí eu acabei quebrando. Então eu tinha essa responsabilidade de sustentar a casa junto com meu irmão e fui responsável o suficiente para quebrar naquela época. Foi aí que um amigo meu, ele jogava para um time. O que acontece? No Brasil existem times que são... Eles pagam as inscrições dos torneios para você e te dão aulas e você dá eles dão um percentual dos seus ganhos para eles. Aí tinha um amigo meu que jogava num time bem famoso, que é o Forbet. Inclusive o Túlio tá aí, ele também joga no Forbet até hoje. E eu tive a oportunidade de entrar no time, assinei um contrato de 1 ano. Porém, as porcentagens eram um pouco baixas, então eu ia ter que trabalhar muito para conseguir ganhar o suficiente para sustentar a casa. Aí aconteceu que no início eu fui muito bem do time, assim. Eu comecei a ter muitas aulas, eu evolui muito e fui muito bem mesmo, assim. Daí me deu aquela empolgação de novo, assim, nossa, é isso mesmo que eu quero. Só que daí nos próximos meses eu peguei a tal da variância de novo, que eu ainda não sabia lidar com ela, né? Aí eu peguei essa variância e voltei a estaca zero no time. Isso acho que
foi um período de 3 meses, mais ou menos. Eu cheguei pra eles, pros meus instrutores lá, pros meus chefes lá, eu cheguei e falei assim, putz, cara, eu vou ter que sair do time, eu vou ter que largar o poker, eu vou ter que trabalhar. Porque eu preciso, de alguma forma, colocar dinheiro aqui em casa e o poker não tá me dando essa estabilidade, assim, essa segurança. Aí eles falaram, não, você tá louco, você não vai sair, não sei o que. Eles acreditaram muito em mim naquele início, eles falaram assim, então pra você ficar no time nós vamos te dar um salário, então, por mês. Acho que dá até pra falar, eles deram cerca de tipo, R$2.000 por mês pra eu continuar no time, assim. Isso vai ajudar a pagar suas contas? Eu falei, ah, vai, tranquilo. Daí eu agradeci um monte. E logo que eu acertei esse acordo com eles, do salário, na primeira semana eu já ganhei um torneio gigantesco, assim. Que daí já me deixou super tranquilo, que daí esse foi o empurrão assim, que eu precisava. Assim. E hoje você tem um time, inclusive, com pessoas de fora de Curitiba, tem um pessoal por aqui, pessoal de Minas, também tem uma galera mais pessoal de quais cidades que estão aqui hoje, que fazem parte do seu time? Então, alguns ainda não chegaram, mas daqui os que estão aqui todos são de Curitiba. Todos são de Curitiba. Daí, depois de um tempo... Então, como que funciona? Você tem uma empresa e faz um trabalho de coaching com eles, Exato. Treinamento específico do jogo, Isso. Oferece a estrutura, o espaço físico. Sim. Então, hoje até fomos lá para gravar uma entrevista com o Yuri para a Gazeta do Povo. Então, ele tem um escritório para isso. Agora há pouco você falou, eu vou ter que trabalhar. E com certeza ele responde muitas vezes a seguinte pergunta, tá, mas com o que você trabalha? Qual que é o seu trabalho? Aí, coisa que eu passei há 14 anos atrás, porque eu também saí do padrão de abandonar a engenharia civil e sair daquelas profissões mais quadradas e até comentei, eu já respondi muitas vezes aquela pergunta, mas o que você faz além disso? Eu respondo, não, jogo poker. Não, mas o que você trabalha? Jogo poker. Mas eu trabalho, né? Aí sempre fica nessa, assim, né? Então, mas hoje em dia, eu comecei sem querer nessa questão de ter um time, né? Eu jogava para esse time, aí no final do meu contrato, acho que faltava um mês para acabar o contrato, eu encontrei um amigo antigo meu numa casa de pôquer aqui de Curitiba, que ele é primo da minha ex-namorada. Ele ainda não está aqui, mas ele vai chegar daqui a pouco. E daí, nós estávamos na mesma mesa, aí ele estava jogando bem, assim, super bem. Aí eu falei, nossa, cara, você está estudando e tal, né? Na época eu já estava estudando um monte, né? Já tinha me jogado de cabeça no jogo, assim. E daí eu falei, nossa, você está estudando? Ele, não, cara, nunca estudei, assim, o que eu sei, tipo, que meus amigos ensinaram e tal. Eu, cara, você não tem interesse em jogar pra mim e tal, eu te ensino tudo que eu sei e pago as tuas inscrições e você me dá X% dos seus ganhos. Ele, beleza, fechou. Eu falei, você já jogou online alguma vez, né? Que eu sou profissional online, né? Aí ele, não, nunca joguei. Eu falei, putz, eu tenho uma missão difícil pela frente, né? Pensei, o cara não deve nem saber pegar no mouse direito ali, né? Aí aconteceu que hoje, ele tá comigo até hoje, ele é com certeza o meu aluno que tem mais resultados, ele já foi campeão mundial online também, e ele era meu aluno, ele era um cara que não sabia, né? Daí eu fico muito feliz assim, de ver que com os meus ensinamentos ele conseguiu chegar a esse nível, assim, foi campeão mundial, já tem resultados extremamente expressivos, assim, que é o Luciano. Ele não está aí, mas uma galera conhece ele. Aí dentro disso, como ele se destacou muito, ele e o Gu Kamei, que está aqui também, eu peguei e montei montei um time para eles também. Estou criando uma pirâmide, assim, né? No caso, eu dei 6, 7 jogadores para eles, eles são os instrutores do time. E assim vai. Vocês, como que é a expressão? Eu li a sua entrevista à revista Card Player. Em algum momento você falou que você era o cavalo dele ou ele era seu cavalo? Como que é essa chama de cavalo, assim. Que você coloca eles tipo pra correr mesmo, assim. Você aposta neles, eles são seus cavalos mesmo. Até em inglês, assim, hoje em dia eles já estão usando essa palavra, eles falam horses mesmo. E, bom, existem vários tipos de poker, várias modalidades, e existe o poker online. Você se especializou no poker online, mas joga torneios ao vivo. Explica um pouco pro pessoal quais são as modalidades principais e as diferenças entre o poker online e o poker para um torneio ao vivo. Eu acho que tecnicamente não tem diferença nenhuma, o jogo é o mesmo, tanto no computador quanto numa mesa. Eu acho que o jogo é o mesmo, porém eu acho o ao vivo mais fácil tecnicamente, mas mais desafiador.
Por quê? Porque no ao vivo você fica 12 horas durante 4, 5 dias jogando uma mesa só, é muito entediante. 12 horas por dia? Por dia. Sim, você fica ali em uma mesa, tipo, demorando um monte ali, a galera, às vezes um cara demora muito pra responder, e você tem que lidar com isso, assim. Então eu acho mais desafiador por isso, mas tecnicamente eu acho que é muito mais fácil. Os jogadores que jogam ao vivo geralmente são um pouco mais fracos do que no online. E no online tem o conforto, né? Você pode jogar na sua casa, você pode, sei lá, pode jogar comendo pizza, pode jogar fazendo o que você quiser, né? Você e seu irmão fizeram uma viagem recente e ele colocou que jogou até do iPad. Sim, sim. No online tem essa vantagem. Você pode ir lá, sentadão no sofá. Lógico, quando nós vamos jogar como trabalho mesmo, sim, nós não vamos jogar no iPad e no sofá, né? Tanto que até eu tenho um escritório e tal, eu levo isso como um trabalho mesmo. Não gosto de jogar dentro de casa, eu acho que eu tenho que ter um local de trabalho. Mas se for só pra dar uma brincada, dá pra jogar no celular, no iPad, em qualquer lugar. E tem um ponto que quem é leigo se assusta até. Quantas mãos ou quantas mesas você joga simultaneamente online? Online eu chego a jogar... hoje em dia eu jogo um pouco menos, mas eu chego a jogar de 20 a 30 mesas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, porque por exemplo, um torneio ao vivo você joga uma, né? Eu jogo 30 daquelas ao mesmo tempo. E bom, agora eu vou inserir o método de Rose nessa história toda, que para jogar 30 mesas ao mesmo tempo, haja foco, haja gerenciamento emocional. E como que foi assim? Como que você travou contato? O que instigou você a praticar? Conta aí, pessoal. Sim, o primeiro contato com certeza foi focado no gerenciamento emocional, assim. Que minha mãe sabe, todas as pessoas próximas sabem que se tinha um cara que não sabia gerenciar as emoções, era eu. Então, meu primeiro contato assim, com o método foi isso. E depois que eu entrei, eu vi que era muito mais que isso, né? Daí que eu procurei me aprofundar mesmo, que eu vi que os resultados vieram mesmo por conta de foco, questão do meu foco aumentou muito, gerenciamento emocional, administração da ansiedade, eu era muito ansioso também. E, bom, esse foi o início. Assim. E, bom, você passa 12 horas sentado jogando e até hoje você falou que em um momento chegou a ganhar peso, esqueceu de si mesmo e do mundo lá fora. E até que dica você dá para o pessoal, inclusive do seu time, para quem tem interesse, para conseguir conciliar todas as áreas, o momento de trabalho, o momento do jogo, o momento de fazer o seu esporte, fazer o seu hobby, praticar algum método de aprimoramento pessoal, integração com a família? Na verdade, eu fui perceber o quão importante isso era depois de anos, porque, pô, na época, imagina, eu tinha 17 anos lá, 16 anos, a única coisa que eu queria saber era jogar mesmo, eu queria ficar internado naquilo o dia inteiro e só pensava em ganhar dinheiro, ficar jogando lá. Só que aí, com isso, começaram a aparecer alguns problemas, né? Eu sempre fiz muito esporte, sempre fui extremamente ativo, assim, e eu ficava lá 12 horas sentado, comia e dormia. Aí eu fiquei muito gordo. Aí isso me preocupou, assim, pô, eu sempre fui um cara que cuidou muito da saúde, da minha aparência e tal. Pô, daí um dia eu me vi no espelho e falei, caramba, assim, eu tinha até amigos que chegavam pra mim e falavam, caramba, cara, você tá muito gordo, cara. Eu me sentia muito mal com aquilo, assim. Aí eu tive que correr atrás, acho que o foco, não quando eu entrei no método, eu comecei a correr, malhar mais pra emagrecer. Depois eu percebi o quanto isso me deixava, com energia, assim, pra enfrentar as horas de jogo e tal. Daí depois que eu entrei em contato com o método, melhorou mais ainda, então, né? Porque daí, além de fazer as atividades físicas, eu trabalhei ali com o método, com várias técnicas que me ajudavam nisso, no foco, até na questão física mesmo, tônus muscular, coisas do tipo. E você pratica há 1 ano e 8 meses o método de Rose, aulas regulares, e chegou e faz um trabalho mais específico de coaching, então um instrutor que acompanha mais de perto, de forma mais detalhada, e esse serviço é prestado não só para um atleta, mas para qualquer aluno que queira desenvolver-se na sua área e alcançar suas metas usando as ferramentas que nós temos de conceitos e técnicas. O que você sente que foi o diferencial e até desse período para cá, você sente que seus resultados melhoraram? Como que foi? Sim, acho que melhoraram. O principal acho que foi na questão das metas, assim. Acho que criar metas é muito importante, assim. Foi uma coisa que nós fizemos muito no coach, era isso, assim. Mas criava metas não só dentro do poker, assim, na vida mesmo, sei lá. Deixa eu pensar numa meta
sei lá, ir, por exemplo, surfar uma vez por mês, pelo menos. Isso era uma meta. E, sei lá, correr 2 vezes por semana. Isso era uma outra meta. E aí, a partir do momento que eu comecei a alcançar todas as metas, daí com o coaching eu fui fazendo alguns exercícios, óbvio, né, algumas técnicas, né, para chegar, alcançar essas metas dentro e fora do poker. E, bom, daí foi aí que despertou mais interesse ainda, que os resultados começaram a vir mais e tal. Eu foquei mesmo, assim, acho que o foco foi o principal. O coaching me deu muito foco nas coisas que eu queria, assim, não só dentro do poker, mas obviamente no poker me ajudou de uma maneira absurda. Assim. Bom, e você começou a viajar mais como profissional para jogar torneios, e conta um pouco de experiências das viagens, travou contato com culturas diferentes, o que você mais gostou, qual a viagem mais especial? Sim, é sensacional, né? Tanto que eu comecei, a primeira vez que eu saí do país, acho que fazem 2 anos, foi 2 anos atrás, que foi graças ao poker também, e pô, é sensacional, né? Você travar contato com outras culturas, pô, é maravilhoso. Eu gostei muito dessa parte do poker, e foi o poker que me proporcionou. Teve alguma situação especial, algum lugar, uma história? Londres é um lugar que eu sempre sonhei, inclusive dentro do coach eu coloquei que o meu sonho era conhecer Londres, e eu conheci há 1 mês e meio atrás, e foi super legal, assim, bem massa. E quais dicas que você dá para quem aprecia, com dicas práticas, assim, de preparar o ambiente para jogar poker online? Fala um pouco sobre o ambiente, assim, ideal para você. O ambiente eu acho que... Putz, eu joguei um tempo em casa, assim, mas eu não acho que seja o ambiente ideal, assim, eu acho que isso exige muito foco, e muitas vezes, bom, nossa família, lógico, não faz por mal, óbvio, mas eles, tipo, sei lá, entra ali, meu irmão, não sei o que lá, fala comigo, eu já olho, já, tipo, desconcentro um pouco. Então hoje que eu tenho o escritório é muito melhor, porque daí eu coloco meu fone e fico ali, só eu e o meu trabalho. Então eu acho que o ambiente ideal é esse, caso você jogue em casa, manter sempre organizado, obviamente, porque isso já isso é fato, né? Você deixar o ambiente limpo já parece que as coisas fluem, assim, né? Na nossa cabeça parece que fica mais tranquilo e tal. Parece que quando tá tudo muito, né, desorganizado, cria uma barreira energética ali que não vai o negócio. E tem algum equipamento especial, ou qualquer computador, um notebook é suficiente? Tem algum mínimo que você recomenda para quem quer ser profissional, quem almeja chegar a ser profissional? Bom, eu acho que por ser um instrumento de trabalho tem que dar uma investida a mais nisso, com certeza. Mas eu acho que qualquer computador que seja atualizado aí, sem vírus já é o suficiente, já não precisa ser um computador mega top, até porque os sites não exigem muito assim do computador. O que exige são alguns programas que nós usamos de auxílio, assim, aí eles exigem um computador um pouco melhor, mas... Por exemplo, qual é o aplicativo que ajuda qual aspecto? Como nós jogamos muitas mesas, eu não tenho tempo de analisar os jogadores. Eu não tenho, imagina, 20 e poucas mesas, como é que eu vou saber o que aquele cara fez há 3 mãos atrás? Eu não tenho como saber isso. Então temos programas que nos dão estatísticas. Dentro de um banco de mãos, eles jogam esse banco de mãos lá numa pasta do computador. Dentro desse banco de mãos, ele dá informações que ficam embaixo ali no nome do jogador mesmo. Aparece lá, Rick Poli. Você jogou tantos por cento das mãos, você me deu all-in em X% das mãos, basicamente é isso. Ele me mostra essas coisas assim. Eu já vejo as tendências do cara. Pô, esse cara é um cara mais agressivo, esse cara é um cara mais passivo. Então explica para quem é leigo o que é all-in. All-in é quando você aposta todas as suas fichas. E dentro do poker online, então a pessoa joga 30 mãos ao mesmo tempo. Todo mundo consegue essa performance ou são alguns apenas? Não. Acho que cada um tem o seu limite. Eu conheço pessoas que jogam 12, mas eu tenho um amigo que joga 40. Entendeu? Eu não sei como é que ele joga 40, mas ele é capaz disso. Eu prefiro ficar nas 30. Eu acho que quando eu passo disso, o meu foco já não é mais o mesmo. Eu começo a errar muito. Bom, e mostrar aqui de novo a revista. Como que foi para você a sensação de entrar para o topo do ranking mundial e até ser mais solicitado com entrevistas? Hoje brincamos com o Yuri que o fato de marcarmos esse evento aqui na FENAC desencadeou uma entrevista na Gazeta do Povo, uma entrevista ao vivo para a CBN,
como que você está lidando com tudo isso? Como que ficou a sua cabeça nesse momento do resultado, de ver o seu nome no topo do ranking? Foi demais, né? Tem que falar, né? Mas eu tava até longe, bem longe de rankings, assim, não digo... eu quis isso pra mim, assim, eu tirei meus nomes de rankings na internet, mas porque eu não queria muito me expor, assim, mas depois desse final de semana que eu fiquei em segundo no Campeonato Mundial, falei, eu vou me cadastrar lá no site de rankings de novo pra ver em que lugar que eu tô no mundo, né? Acho que depois desse resultado eu vou subir um pouquinho no mundo. Aí passa tipo 3 dias, anunciam lá que eu sou o número 1 do mundo, assim. Eu falei, meu Deus, cara, sério, tipo, nem acreditei, assim. Na verdade até agora não cai muito a ficha, assim. Quando acontece com a gente fica tipo, a gente olha, pô, fico extremamente feliz, né, pô, fruto de muito trabalho, mas até agora não caiu muita ficha, assim, pra falar bem a verdade. E para reforçar, quantas horas que você estuda, se envolve por dia com o estudo, o aprimoramento da técnica, dos detalhes do jogo e tudo mais? Cara, eu vivo isso praticamente 24 horas por dia, né? Mas, putz, é que a questão do estudo é assim, eu vejo, por exemplo, pelo menos um vídeo por dia, um vídeo de técnicas e tal. Mas eu também tenho time, eu tenho que dar aula pra eles, então eu aprendo dando aula, eu aprendo... Aí às vezes eu faço aula com caras de fora daqui. Cara, sei lá, meu tempo é quase total dedicado a isso, assim. Tanto que eu gosto de tirar algumas férias 100% longe do poker, assim, justamente porque eu me envolvo tanto, assim, com isso, tipo, meu grupo de amigos fala sobre isso, todo mundo fala sobre isso, eu estudo isso, então tem vezes que eu prefiro, tipo, cara, eu fico uma semana, sei lá, na praia, que seja, mas sem abrir o computador, não quero nem saber disso, tipo, isso me traz já me trouxe vários aha moments, assim, aqueles estalos, assim, né, que a gente tem, tipo, insights, assim, nessas férias que eu tive, assim, que às vezes com a cabeça muito ocupada, sei lá, eu não tinha esses insights, assim, e muitas vezes quando eu tirava essas férias, eu falava, nossa, mas eu poderia ter feito daquela maneira. Até nas férias, às vezes, dá os insights dentro do poker, mas na questão de ficar acompanhando, eu prefiro não acompanhar durante as férias. E os novos desafios, o que você sonha ainda, por exemplo, dentro de uma competição ao vivo, uma mesa apenas, qual que é o seu maior objetivo? Primeiro eu quero acabar o ano com o melhor do mundo, né? Continuar com o melhor do mundo. E aí ao vivo, pô, quero ganhar o Campeonato Mundial ao vivo daí, né? Essa é a minha próxima. Corre aonde mesmo? Em Las Vegas, em julho. Final de maio até meio de julho. Aí se ganhasse qualquer etapa do Campeonato Mundial já seria bem legal, eu já teria bem, tipo... Aí eu teria todos os objetivos cumpridos dentro do poker, assim, eu acho. São vários subeventos dentro de uma grande competição? Exatamente. São várias, exatamente. São vários eventos, são acho que 50 e poucos eventos. E no final, é como o UFC. O UFC tem lá o card preliminar e o card principal. E dentro do card principal tem o main event. O poker é igualzinho. Tem vários eventos paralelos e no final tem o main event, que é o último evento da série. Que inclusive agora a mesa final vai ser segunda-feira, temos um brasileiro lá, disputando por 10 milhões de dólares, nada mal. Como que é o nome dele mesmo? Bruno Foster. E aonde o pessoal consegue assistir? Só na internet? TV a cabo? Acho que vai ter live stream na ESPN, né? No site da ESPN provavelmente tem live stream, vai ser na segunda-feira agora. Segunda, e ele esteve aqui em Curitiba, inclusive. Sim. Bruno Foster. Isso, acho que foi essa semana passada, ele esteve aqui, abriu um torneio que está acontecendo aqui em Curitiba. Fomos jantar juntos, eu perguntei pra ele como é que ele estava, ele parecia estar super feliz, super tranquilo, assim. E ele tem um jeitão bem descontraidão, assim, engraçado, assim. E ele é bem brasileiro, assim, ele não é um cara, tipo, por exemplo, quando eu tô jogando, eu prefiro ficar quieto, assim, eu guardo, não extravaso, assim. Ele já não, ele ganha uma mão, ele já levanta e é brasileiro. Então, vamos dar boas risadas aí na mesa final se ele ganhar as mãos aí. E um dia você contou o nome dele, mas é gafe, inclusive, se exaltar demais, e uma situação em uma mesa, eu não lembro se foi você ou o Vitor, seu irmão, que contou, de um brasileiro que ganhava e tirava sarro de um japonês, como que era mesmo? Não, então acho que essa história foi o meu irmão contou, mas eu particularmente, eu acho um pouco falta de educação, assim, né? Porque, bom, você tem que respeitar o cara, porque se você tá ganhando, o cara tá perdendo, você tem que respeitar o momento do cara também, né?
E eu acho também que essa oscilação de emoções não é legal pro jogo. Pô, o jogo poker é um jogo que você tem que ter zero emoção, assim, na minha opinião. E, pô, você ficar muito feliz quando você ganha e muito triste quando você perde, pô, isso vai te deixar louco, né? Vai te dar um ataque cardíaco aí. Os caras não vivem até os 40 se ele jogar poker desse jeito, assim. E como que você faz as pausas estratégicas durante o jogo? Quais técnicas que você usa, respiratórios, técnicas corporais? Aquele vídeo que vimos agora há pouco, em alguns minutos teremos uma demonstração do Malakini. Então, o que você prioriza como uma pausa estratégica para seguir jogando? Eu uso muito os exercícios respiratórios durante e nos intervalos, muito mesmo. E nos intervalos, por ficar muito tempo sentado, eu gosto também de praticar um pouco as técnicas orgânicas, né? Os asanas ali, que são os movimentos assim, corporais, assim, não sei.